A última parte, é o que eu vou entrar aqui agora, que é a lógica CMOS, a gente vai iniciar quer dizer, vai terminar esse conteúdo na primeira aula do ano que vem. Mas eu deixei umas atividades exatamente porque preciso de um pouco de exercício para entender a lógica, literalmente entender a lógica CMOS. Entender como é que ela funciona. Eu vou ter que fazer isso aqui hoje ainda, cara. Por que isso, cara? Assim, porque eu não quero ficar, tipo, depois que eu ir para casa, eu tenho que construir estação meteorológica, eu não vou ter tempo para isso. Tá, ok. Prioridades, tranquilo. Ah, lógica CMOS. Lógica complementar de metal óxido semicondutor complementar. Lá no início da disciplina a gente falou sobre que no início só existia NMOS, né? Não se fazia transistores P. Depois do transistores P, se dominou o processo para se implementar então transistores tipo P. Então agora eles são complementares. A gente tem transistores que ligam com uma tensão positiva em relação ao source, que é o NMOS, e transistores que ligam com uma tensão negativa em relação ao source, que é o PMOS. O PMOS liga quando a tensão de gate é mais baixa do que a tensão de source. Antes disso, já existiam portas lógicas e as portas lógicas eram implementadas primeiramente em transistores bipolares, que usavam estruturas tipo TTL. E hoje em dia se encontra muitas portas lógicas tipo TTL e muitos circuitos que têm lógica TTL na entrada, e é interessante saber que eles funcionam ainda. Mas as tensões de O que é limiar tele? é transistor logic. Ah, tá, com transistores, tá, entendi. Isso Aham. aí. Mas não tinham NMOS e PMOS. Basicamente, se tu olhar, eles são tudo NPN aqui. Ó. Todos eles. São transistores bipolares NPN. Existe uma questão forte aqui que tem um consumo de corrente estático. O tempo todo eles estão polarizados em torno de um certo ponto de operação. E para implementar um circuito grande, que isso aqui ele consome muita energia. Mas muitas tecnologias suportam isso aqui e circuitos comerciais hoje em dia ainda seguem usando o TTL. Não tem galho. Também tem uma questão lá dinâmica que os transistores bipolares de junção, eles têm uma corrente, umas questões de comutação aí, para desligar eles completamente é um pouco mais complicado. Depois disso foram criados os transistores MOS, então de gate isolado, só que só existiam os NMOS. Então também existia lógica usando somente NMOS. E para fazer o papel do PMOS, tinha simplesmente um resistor integrado no encapsulamento. Olha só, se nenhum dos dois transistores liga, dos NMOS de baixo, a tensão de saída é ligada para o VDD, né? Por um resistor de pull-up, que é um resistor de uma impedância mais razoavelmente alta, talvez 500 ohms aqui. Correto. Então, se um dos dois ligar, a tensão de saída vai para baixo. Ou seja, isso aqui é uma NOR. Se um ou outro OR ligar, das entradas A e B, a saída vai para baixo, então é um NOT. Então uma NOR. Essa é uma porta lógica NOR elementar, só com transistores NMOS. E ela tem um grande problema. Para saída DC, para tensão de ir da tensão nominal para baixo, é muito rápido, porque os transistores conduzem. Mas quando dois transistores estiverem abertos aqui, a dinâmica para carregar a nó de saída e a tensão positiva é bastante limitada, é mais lenta. E ainda tem um problema. Se qualquer um dos dois transistores A ou B ligar, tem consumo estático dessa porta lógica. Isso é um problema. Escala para uma quantidade enorme de portas lógicas, a corrente consumida fica enorme. Mas, felizmente, então, foi desenvolvida tecnologia de semicondutores e processo de fabricação, e a gente tem o tal do CMOS. O CMOS, em que aqui em cima a gente tem um transistor tipo P, que está sempre ligado à tensão de alimentação positiva, e um transistor tipo N, sempre ligado à tensão de alimentação mais negativa, ou ground aqui. Ah, então é para isso que serve. O P fica perto do positivo e o N perto do negativo, né? Para não dar esses problemas, entendi. Exatamente isso aí. O que acontece quando a tensão de entrada for 0 volts? Nesse caso. 0 volts é abaixo do threshold do transistor de baixo, então o transistor de baixo abre, não conduz. 0 volts faz com que a tensão entre source e gate do de cima, do gate 0 volts e source 5 volts, se for alimentação 5 volts, é menos 5, que é suficiente para ligar muito bem um PMOS. Então ligou o E PMOS, passo zero. ele fornece corrente para proteção de saída. Ele fornece corrente e gera nível lógico alto na saída. Ah, tá, 5 volts, né? Tá verdade. Então, nível lógico baixo na VDD. entrada, ele gera um nível lógico alto na saída. E se a gente fizer o contrário, em que agora não, agora a gente vai botar 5 volts, vai dar 5 5 volts em na 5 em entrada, cima, vai dar zero no VDD do PMOS e embaixo vai ficar 5 para zero e vai 0 volts para a entrada, para a saída. exatamente, o transistor de cima vai ficar Caralho. interrompido, 5 volts, e o transistor de baixo vai conduzir, e a tensão da saída vai para 0 volts naquele instante. Quando tem Porque uma tá tensão, alterado, né? porque está aterrado, isso aí. Só que Caralho, meu, que coisa foda.
Isso aqui é bem Eu nunca imaginei que as interessante. portas lógicas fossem tão legal. Olha que legal. Quando um deles liga, o outro desliga. Quando, quando o outro liga, o anterior desliga. Então nunca tem um consumo estático, né? Só tem um consumo na hora que tu estiver descarregando ou carregando no lado de saída. Na comutação também, tipo assim, quando tá tipo de 0 para 5 volts, tem um transitório ali, ainda vai dar um pequeno estático, né? Mas é nanosegundos, eu acho. Perfeito. Consumo dinâmico das transições. É esse o problema do CMOS. Tu aumenta a frequência de operação muito, tu aumenta o consumo, porque tem mais transições. Perfeito, mas isso aqui é um grande ganho em relação àqueles caras que consumiam o tempo todo um monte de corrente e mais transições. Não, até 1 GHz, por exemplo, eu acho que tá muito mais ok aplicar isso aqui do que o transistor bipolar, né, cara? Eu também acho que isso aqui foi um grande ganho. Graças a isso aqui, a gente tem computadores portáteis e celulares no bolso hoje em dia. A gente não precisa carregar um celular numa mochila. Não tenho dúvida nenhuma. Mas beleza, olha só. Essa é a lógica, então, do CMOS. Eu tenho aqui, eu deixo na aula, uma pequena revisão das tabelas lógicas das funções mais simples, só como revisão mesmo, porque eu acho que vocês já viram isso aqui nas aulas de circuitos digitais. O que é uma porta IN de Faz uma tanto OR, tempo. uma NOT. Aquele circuito de cima é exatamente uma NOT. Porque tu bota nível lógico alto na entrada, dá um nível lógico baixo na saída. E eu peço uma atenção especial para as portas lógicas NAND e NOR. Ok? Por que eu digo isso? Porque a gente está acostumado a tratar nas nossas relações lógicas e é mais fácil pensar para nós na AND e na OR, ou no E e O lógicos. Mas não é possível implementar em um estágio só uma AND ou uma OR. Essas portas lógicas requerem a implementação, de fato, física no circuito de uma NAND seguido do inversor para virar uma AND. Ou então, a implementação física de circuito de uma OR seguida de um inversor para virar uma OR. O White tinha comentado isso, cara, que tipo, o primórdio da eletrônica é, na verdade, a NOT, depois foi feita as NAND e as NOR, e depois disso foi feita as AND e as OR. Perfeito. Então, aquele cara que não assistiu a aula da parte digitais hoje e foi direto para a atividade, ele vai ter um tempo bem difícil aí na hora de tentar resolver a atividade, tá? Então isso fica como só para chamar atenção aqui, para não deixar ninguém na mão. Tu tá gravando Regras. isso, né? Estou gravando isso. Ainda bem. As duas partes da aula. Regras para a implementação de qualquer porta lógica simples com CMOS. Todas as entradas são ligadas somente a gates de transistores. Isso pode não ser tão lógico. Para quem conhece TTL, lá em cima, para quem já olhou e vai olhar inadvertidamente ao início da aula achando que TTL é CMOS, o cara não vai entender isso. Porque o TTL tem outras lógicas. Mas a nossa primeira regra é as entradas vão somente em gates. Outra dica, que fica aí embaixo dos panos, é que toda entrada vai entrar no mínimo num transistor PMOS e no NMOS, tá? É garantido isso. Vai entrar a mesma entrada no PMOS e no NMOS. Todas as saídas são ligadas a drenos dos transistores. A gente já viu no nosso inversor lá que a saída é no dreno do transistor. Sobe um pouquinho, as saídas são drenos de transistores. Ok? Outra regra. Correto. E observar a tabela verdade. É muito importante ter desenhado a tabela verdade antes dos dispositivos. E vamos usar dispositivos alternadamente NMOS e PMOS. Sendo que os PMOS sempre vão estar no caminho entre a saída e a alimentação positiva, e os NMOS estarão no caminho entre a saída e a alimentação negativa, ou terra. Ok? Vamos olhar exatamente essas regras aqui embaixo. Aqui eu tenho uma porta lógica que, se eu não tivesse escrito no texto, eu te perguntaria que porta lógica é essa? Deixa eu ver. Na É a qual tag. eu tenho três entradas. A, B e C, são níveis lógicos digitais, e a saída, uma só. Cara, eu vi que é uma Nora ali em cima, só que eu não faço a mínima ideia de como faz isso, cara. Tá, me diz uma coisa. Qual é a condição na qual a saída vai ficar em nível lógico baixo? Se ali embaixo os três forem. Não. Se ali em cima o V1 for o que tá ligado.
Não. É ali Tá, embaixo. Se V1 os é três alimentação. tiverem. Se os três ali embaixo, os três, o VC, VA e VB, tiverem tudo em um, vai ser zero. E se só entrada A tiver nível lógico alto, o M1 não vai garantir que a saída tem nível lógico baixo já? Ah, oxe, por quê? Porque se só a entrada A Ah, tá, estiver ele vai fechar, ligada, né? já vai Vai ter. dar zero, vai dar Eles, zero. eles estão em paralelo. Se A Verdade. ou entrada B ou entrada C for em nível lógico baixo, é suficiente para a saída ficar em nível lógico baixo. E para estar em nível lógico alto, tem que ter o V1 em 5, né? Não, zerado, o V1 Não, zerado. V1 é alimentação, é constante. V1 está o tempo todo em 5 volts, não mexe, não tem dinâmica aqui. É alimentação, VDD. Ah, tá, então a entrada. Ué, e aqueles transistores lá, como tu faz nível lógico alto? Um. Isso que são transistores Ah, PMOS, tá. olha só. Ele sempre tá ligado em zero ali em cima. Se tiver tudo em zero. Tá, se tiver tudo em zero, vai ser um daí. Olha só, vamos tentar analisar a situação, né? Se tiver tudo em zero, esses três transistores de baixo não conduzem, né? As Isso, três entradas exato, são e de zero. cima os três conduzem E e passa 5 a volts. tensão VGS do de cima é a tensão VGS máxima nos três. Então, no caso das três entradas serem zero, os três transistores de cima conduzem e a saída vai ser puxada para nível lógico alto. Exato. Que loucura. Vejam bem, mais uma questão sobre o projeto de portas lógicas, se poderia ser até uma regrinha aqui. Olha só, poderia ser uma regrinha que eu não botei explicitamente, mas existe sempre uma dualidade, que é a seguinte: todo mundo que está em paralelo embaixo vai ficar em série em cima. O que tu acha? Se a gente seguir essa regra, a única forma de ligar os três de cima é estar no nível lógico baixo nos três, né? Nessas entradas. Em qualquer outra situação, um dos três de baixo conduz. E se eu seguir essa regra do que está em paralelo em cima, embaixo, está em série em cima, eu nunca vou fazer curto-circuito, nunca vou ligar a alimentação conduzindo em cima e também conduzindo embaixo, entendeu? Exato. Que é importante não fazer curto-circuito, né? É um requisito para um circuito, para operar direito, um circuito É, digital. senão dá muita merda. Senão daria muito problema. Então, esse é um ponto importante. O que está em série em cima tem paralelo embaixo. Essa é uma porta lógica NOR. Como é que tu faria uma porta lógica NAND, então? Em primeiro lugar, vamos olhar a tabela do NAND. NAND? Isso aí. A NAND, ó, a NOR, a saída só vai ficar em nível lógico baixo sempre, a não ser que as duas entradas sejam zero. A NAND é o É oposto. simples, faz o contrário. bota em paralelo os três PMOS e bota em série os três NMOS. Perfeito. Eu vou abrir aqui direto ela já construída para a gente poupar o nosso tempo precioso. E abrindo isso aqui, que também está no mesmo arquivo ali de recursos da aula, que é circuitos amplificadores e portas lógicas, que é a porta NAND construída. Nosso lindo LT Spice. A porta NAND faz exatamente o oposto do que a gente acabou de ver, que é os PMOS em cima, eles estão em paralelo, e os NMOS de baixo estão em série. De novo, segue a regra. As entradas só entram em gates. A saída só está ligado a drenos dos transistores. Segue aquela regra implícita de que o que está num lugar em série está em paralelo no outro. E a gente vai rodar a simulação dela rapidamente para ver, só verificar a tabela verdade dela, porque essas duas fontes aqui de pulsos, elas já estão seguindo todas as combinações possíveis das entradas. Como uma tem o dobro da frequência do outro, a gente tem todas as combinações de entrada aqui olhando alguns períodos só, e a gente observa que a única situação na qual a tensão de saída ela fica em nível lógico baixo é quando as duas entradas estão em nível lógico alto. Realmente. Nas outras condições, em todas as condições, enquanto uma das saídas não estiver em nível lógico baixo, desculpe, enquanto que uma das saídas estiver em nível lógico baixo, qualquer uma delas que seja, ou as duas, esses transistores aqui de cima estão conduzindo. Então, em todas as outras condições, a saída tem um nível lógico alto pelos transistores de cima estarem conduzindo. Daí, para formar uma end, tu tem que colocar uma NOT ali, né? Botar um inversor ligado nessa saída, que seria o inversor, que é o primeiro circuito que a gente viu. O mais elementar, que no caso é esse aqui, né? O inversor, para formar uma end a partir de uma NAND. Exatamente esse é um ponto importante.
Aqui embaixo já estava esses resultados, então eu não precisaria ter simulado. O resultado da NOR que a gente tinha aqui já está simulado aqui embaixo também. Ok? Mas bom, esse é o arranjo das portas lógicas elementares mais simples. Mas o que eu poderia fazer se eu dissesse agora que não é necessário implementar NAND e NOR só, eu consigo implementar funções complexas. Do tipo, eu tenho aqui a nossa NOR, que é a mesma que a gente acabou de ver o esquemático. O que aconteceria se esse transistor C, em vez dele estar em série aqui, ele estivesse em paralelo com aquele arranjo de A e B em série? Aqui embaixo, Aí eu também já não sei o que tá acontecendo. Aí o que vai acontecer. para seguir a lógica, se agora ele está em paralelo, na parte de baixo ele vai ter que ficar em série, não é? Não tem uma lógica dessa assim? Eu acabei de dizer que o que está em série num lado tem que estar em paralelo do outro, para garantir que não tem curto-circuito. Então, o próximo passo seria eu alterar e tornar o que está em série em cima, desculpa, o que está em paralelo em cima e em série embaixo. E a gente pode analisar as condições em que a saída segue sendo a saída, mas eu mudei o transistor que recebe a entrada C, ele alternou agora. Ele estava em série antes para formar uma NOR, NAND, né? Quando os três estavam em série era uma NAND, uma NOR, perdão. Agora, estando o C em paralelo, em cima, eu troco o C para ficar em série embaixo. Agora isso deixou de ser uma NOR. Qual é a condição agora para que a saída fique em zero? Vamos analisar juntos aqui. A condição para que a saída fique em zero agora não é mais uma NOR, mudou a expressão lógica aqui, mas agora ela é o C tem que estar ligado, né? Ou seja, a saída é igual a C e A ou B tem que estar ligado, né? A ou B tem que estar ligado. Para que a saída seja zero. Então, para que a saída seja zero, significa então que isso aqui é tudo barrado. Vejam bem, eu não preciso implementar, para implementar essa função lógica, eu não preciso implementar uma porta OR e uma porta AND e depois uma negação. Eu posso simplesmente mudar a relação entre os caras que estão em série e em paralelo e construir funções complexas. Funções lógicas complexas. E em vez, vejam bem, se eu tivesse que fazer uma AND só, eu teria que ter 4 transistores para operacionalizar uma AND entre dois elementos quaisquer. Eu teria que ter mais 4 transistores para operacionalizar uma OR entre dois valores quaisquer, antes de aplicar na AND, e mais o inversor. Eu teria que ter 4 mais 4, 8 mais 2, 10. Para implementar isso aqui em funções elementares, em AND, OR e NOT. 10 transistores. Aqui eu tenho 6 transistores que implementam exatamente essa função complexa pronta, inteira, de uma vez só. Além de aumentar a velocidade deles também. Mas claro, é um só, é somente um estágio, né? Que é muito mais rápido de executar ele e evita tu ter que ter mais um monte de transistores a mais, né? Menor o consumo de energia, diminui o atraso e o cara só ganha. Então, é possível implementar por meio desse controle de estruturas que estão em série em paralelo, quaisquer funções lógicas complexas, todas em um estágio só. Um estágio só resolve a expressão inteira. Então, isso aqui vai ficar com vocês como parte da atividade que está ali. Eu botei algumas expressões lógicas, a gente vai ver a atividade aqui agora. Tem algumas expressões lógicas que eu quero que vocês cheguem no arranjo de como conectar elas para chegar nessa expressão lógica. Algumas aqui a gente já viu, mas eu quero uma forma de revisão. Aqui lembrem-se que quando não é invertido eu vou ter que botar um inversor como segundo estágio. E aqui tem uma outra expressão lógica que eu quero que vocês resolvam também e me mostrem como implementar esse não A, ou B, A e B ou C. Vejam que isso aqui é análogo e basicamente simétrico a isso aqui. A gente acabou de ver no LT Spice que é isso daqui. Se isso aqui é Q, C
ou A mais B, C e A mais B. Aquilo lá é o Só que é análogo o oposto contrário, dele, daí teria que ser em cima, né? o contrário dele. Então já está dada a dica aí. E eu quero que vocês façam alguns experimentos usando essa porta lógica NOR que eu forneci na aula. Isso aqui vai ser importante para fundamentar a nossa próxima aula, nossa continuação, né? Que é simular algumas condições dela, botar tempos de subida e descida determinados e observar consumo de potência, que ela consome da fonte, botar uma carga de uma capacitância na saída e observar o consumo de potência, reduzir o tempo de subida e descida, tornar as transições mais rápidas e observar o consumo de potência dele também. Como assim? Tipo, qual a potência média consumida numa fonte de 5 volts com uma carga saída de 1 PF? Um picofarad. Eu digo, Como- simulando um determinado circuito, naquela configuração, aquela porta lógica lá que eu forneci, que já está pronto para Ah, tá, vocês, entendi. e observar a corrente consumida nessa fonte V1 que alimenta o circuito, para tentar chegar a algumas conclusões. Quem é o culpado do consumo de energia dele? Por exemplo, aqui, eu tenho uma determinada corrente aqui, eu posso pegar Ctrl clicar na variável, ele me dá a corrente média, ó. 1,65 microamperes é a corrente média. Só que lembra, parece uma corrente pequena. Só que isso aqui é uma porta lógica. Um processador tem bilhões de portas lógicas dentro somadas. Então, apesar de parecer pequena essa corrente média, Ctrl clica na variável para medir a corrente média, ó, ainda assim, Pera aí, tu quer que a gente bota, tipo, na própria fonte, então, um picofaraday? não, eu quero que vocês botem como carga na saída desse circuito. Ah, tá, entendi. Porque lembra, quanto Tipo, maior ligar os ali parasitas que tiver, tipo, maior o no V tempo de de transição também. saída, ligar ele no V de saída e no tera ele, então. Isso, exatamente. Meu capacitância aqui entre na nó de saída e o terra ou nó de saída VDD. Vai exatamente o mesmo efeito, tá? Ligar uma capacitância de 1 picofarad aqui e fazer aquelas alterações ali, que são modificar alguns tempos de subida e descida, para a gente ver como isso vai impactar o consumo de energia dessa porta lógica. Já fiz aqui, já solucionei para vocês, ó, 1 picofarad, 75 microamperes já, o consumo de uma porta lógica só. 1 picofarad, lembra que é um exagero para um circuito integrado. Nunca vai ter 1 picofarad de capacitância parasita dentro do circuito, mas vai ter do lado de fora. 1 picofarad é uma trilha de poucos centímetros em relação à terra. Já pode aumentar bastante o consumo. Eu peço que mude os tempos de subida e descida para menor tempo de subida e descida, para observar a relação aumentou ou diminuiu o consumo de potência. O que tu acha, empiricamente? Quê? O que tu acha empiricamente? Se eu fizer a transição mais rápida, vai consumir mais ou menos energia? Mais. Então faz o exercício e a gente conversa no que vem. Nem fudendo que vai ser menos. Olha só, é o tempo de transição que diminuiu, não é a frequência das transições. Cuidado. Será que eu deixo gravado isso na parte da aula ou não deixo gravado pro resto do pessoal? Vamos dar uma barbada para eles? Que não assistiram a aula? Vamos. Vamos dar barbada então. Cuidado. Uma coisa é a frequência de transições e outra coisa é o tempo da transição. Durante a transição, existe um consumo de corrente constante em que a corrente é fornecida em cima e ao mesmo tempo está sendo drenada embaixo ainda durante a transição. É um tempo curto. Mas se a tua transição é longa e dura vários nanosegundos, esse tempo Tá. que ocorre É tipo tempo dobro. um transitório de os dois braços conduzirem, é uma espécie de curto-circuito rápido, ele vai durar mais tempo. Então, se eu conseguir comutar mais rápido, vai ficar menos tempo nessa condição. Ele gasta menos energia, por isso que o ganho é tão bom. Não, mas não é isso aí. Não Não, tô falando de GAN aqui, na verdade. Isso aí é o tempo de transição da rampa de entrada. GAN ou silício, se tu botar a mesma rampa de entrada, eles vão ter o mesmo tempo de curto-circuito, tá? Ah, tá. Então é pelo PWM, então, bem dizendo. É o tempo de transição. Eu não estou falando em aumentar a frequência de transições. Eu estou falando só de mudar a inclinação da reta do sinal de entrada. Eu vou botar aqui Tá, entendi. uma como exemplo, olha bem. Agora vai ficar muito barbada aqui. Olha só a inclinação da reta de entrada, que aqui está um tempo de transição de picosegundos, está muito rápido, na verdade. Eu pedi outros valores para vocês um pouco mais lentos. E eu preciso achar uma janela aqui em que ocorra também a transição da saída para mostrar. Olha só, a transição da entrada é rápida, por exemplo aqui. E a transição da saída é uma escala muito mais lenta por causa daquela capacitância gigante lá.
Mas o tempo de curto-circuito é só o tempo em que transiciona a entrada. Não depende desse tempo de carregar a capacitância de saída. Nem te estressa com isso aí. Isso não influencia. A dinâmica das entradas, quanto tempo elas demoram para transicionar, só influenciam nessa corrente de curto-circuito. Por quê? A componente de corrente que os transistores, vamos dizer, os PMOS têm que fornecer para carregar essa capacitância é outra história. Nem se estressa. Mas bom, já deixei grande parte da barbada aí do negócio. E tendo dúvidas, eu quero que vocês façam isso aqui. Lembrem que isso aqui é um exercício que vai ser bem importante para a gente conseguir avançar até o final do conteúdo, na próxima aula. E, bom, tenham boas festas aí, desejo um bom final de ano para todo mundo. Tirem o tempo para descansar, tu também, Buriol. Não fica todo o tempo envolvido com resolver 1000 projetos, cara. Tempo de descanso também é necessário, cara. Relaxa, curte um pouco também. Se quiser estudar, estuda, mas modera um pouco aí, cara. Aproveita esse momento de descanso, é importante para recuperação também. E voltaremos ano que vem aí, todo mundo tranquilo, saudável, um pouco mais descansado. A partir de 10 de janeiro, né? Nossa aula, no caso, vai acontecer Nossa primeira aula vai ser dia 14 de janeiro, sexta-feira. Ok? Beleza, professor. Bom, Guilherme. Valeu por acompanhar a Também, gente boas até aí. festas. Bom fim de ano aí. Muito obrigado e tendo dúvidas, mandem e-mails aí. Eu não garanto que eu respondo em tempo recorde, mas a gente pode ir conversando. Bom, Possivelmente eu vou encher teu saco ainda hoje, mas então tá, muito obrigado. pode tentar. Tranquilo. Um abraço. Valeu. Valeu, valeu.